Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Que bênção estamos aqui nessa noite, festejando, celebrando com o nosso Deus, autor de todas as nossas histórias e dessa história. E com o seu povo aqui que se junta para tudo isso. Esse final de semana a gente tem refletido sobre esse tema, vem e veja como o Senhor é bom. 3 dias, 3 noites e hoje a gente vai exercitar olhar para esse tema pensando o futuro. Na verdade, é bem mais fácil a gente fazer isso quando a gente está olhando para o presente ou para o passado. Porque quando a gente olha para o passado, a gente tem toda uma trajetória e um legado daquilo que já aconteceu e reconhecidamente a gente vê o que Deus já nos fez. É simples de constatar e ver e daí agradecer. E até mesmo o presente também, porque é uma realidade imediata do qual a gente acessa e percebe. Mas quando nós olhamos para o futuro, é uma questão de fé. É uma questão de descansar na certeza de que aquele que foi bom e tem sido bom, continuará sendo bom, porque isso é próprio do seu caráter. E é assim que a gente vai refletir e olhar nessa noite para esse assunto. O título da mensagem que eu separei para essa noite é Uma Carta para o Futuro, diante de tempos de desafios. Convido você que abra a sua Bíblia ou celular no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, nós leremos aqui os 14 primeiros versículos desse capítulo. Jeremias 29, de 1 a 14. Para você que não dispõe do seu celular, da sua Bíblia às mãos, nós também temos a nossa projeção aí. Eu farei uma leitura na NVI, Nova Versão Internacional, na qual o título é A Carta aos Exilados. Acompanhe comigo então a partir do versículo 1. Assim nos diz o texto da palavra de Deus. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, é uma carta que o profeta envia para esses homens, mas o profeta aqui fala em nome de Deus, é uma carta de Deus para aquele povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, diz o Senhor. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei.
Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra lida aqui nesse instante e nos abençoe enquanto vamos nos dedicar a ela nesse tempo aqui. Que o Teu Espírito me ajude e ajude a todos nós a uma compreensão, a uma aplicação que vem do Teu coração para cada uma das nossas vidas. Trabalhe no individual, dê-nos o foco necessário, use-me aqui, ó Pai, para além daquilo que eu tenho de mim mesmo, por favor, ó Pai, tire, separe isso e use, ó Pai, conforme a Tua vontade, para que todos sejamos abençoados dentro do que o Senhor nos reservou para essa noite. É assim que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esse é o texto do qual nós vamos nos dedicar nessa noite, olhando para um retrato, um momento da palavra de Deus, registrado na palavra de Deus, mas um texto que também vai ter a ver conosco, com as nossas vidas, com o nosso hoje, de quem olha para o futuro. Aqui a gente viu o relato de uma carta que foi escrita e enviada, e a gente precisa entender em qual contexto essa carta aconteceu. O que acontece é que o Reino do Sul, uma das partes do reino que se dividiu, o reino de Israel que se dividiu, o Reino do Sul, chamado Reino de Judá, ele viveu por algum longo período de tempo muitas falhas. Houveram reis que foram obedientes ao Senhor, mas muitos outros não foram obedientes como eles deveriam ser. Muitos foram dedicados, mas entre um reino sim, reino não, homens passaram por ali que não tinham compromisso com o Senhor. E Deus deu muito tempo para que aqueles homens tivessem a oportunidade de se acertarem, de se definissem por vez. Mas, mesmo diante de toda a paciência, mesmo diante de toda a espera de Deus, e não é uma espera de 1 ano, de 2, 5, de décadas, nós estamos falando de um longo período do qual Deus vai possibilitando ao seu povo se reencontrar, se ajustar no caminho e andar direito. Mas o fato é que o povo ele não encontra esse caminho, chega num dado momento em que Deus precisa permitir que um remédio amargo venha para aquele povo. Um remédio amargo chamado exílio, não é? E é aí que a gente vai ver que se trata desse momento em que isso está acontecendo. A nação de Judá ela foi enviada para o exílio, mas ela não foi enviada de uma vez só. Houveram etapas em que isso aconteceu. E uma dessas etapas foram esse pessoal, essas pessoas que nós lemos aí no começo da carta. Tem a ver com o rei Joaquim, a rainha mãe, oficiais do palácio, líderes, artesãos, artífices. Eles foram deportados para a Babilônia. E quando a gente está falando disso, a gente está dizendo de um povo que foi arrancado da sua própria terra, um povo que tinha soberania, um povo que tinha sua independência, e eles são levados cativos, ou seja, eles são levados para se tornarem escravos numa outra nação. E você imagine comigo o quão isso terrível, isso representou em ser para aquele povo que lá estava, não é? Eles estavam ali vivendo algo muito difícil, eles estavam se sentindo certamente péssimos diante de tudo aquilo que estavam acontecendo. E diante desse episódio, diante de tudo isso que aconteceu, naturalmente aqueles homens, aquele povo se faziam muitas perguntas naqueles dias. E em meio àquela realidade, se levantavam profetas no meio deles para dizerem boas coisas para eles. Boas coisas no sentido daquelas coisas que eles gostariam de ouvir. Coisas talvez do tipo assim, tudo isso vai acabar na semana que vem, esse cativeiro vai ser derrubado, nós vamos ser resgatados daqui 15 dias, essa escravidão terá o fim. Então era esse tipo de coisa, provavelmente, que esses profetas, que o texto da parte de Deus nos diz, profetas mentirosos, estavam anunciando uma mensagem boa, mas era uma mensagem que na verdade eram inverdades. E é a partir daí que Deus vê a necessidade de mandar uma carta para aquele povo que estava ali no exílio. Uma carta que vai falar sobre o futuro. Uma carta que vai falar sobre aquela realidade para aqueles homens. E é diante disso que Deus levanta Jeremias,
esse sim um profeta legítimo da parte de Deus, esse sim com uma profecia legítima, esse sim que traz do coração de Deus o que Deus queria dizer para aqueles homens que estavam ali em terra estrangeira. E daí que acontece exatamente esse envio da carta, não é? A gente vai ver que Jeremias, representando Deus nas suas palavras, ele traz uma profecia dizendo que nada estava fora do controle de Deus, mas, sim, Deus quis que aquilo acontecesse. A gente estudando a palavra de Deus, a gente vai compreender no espectro maior que isso aqui tem um caráter disciplinar de Deus para o seu povo, mas Deus quis isso, Deus permitiu isso, é por isso que Deus usa no texto que nós lemos, eu li com você, você leu comigo, eu os deportei, eu os levei para lá, é a fala do Senhor, não é? E tudo isso porque Deus tinha propósito, não é? Para o seu povo, Deus tinha planos para o seu povo, mas eram planos que iriam se desenrolar durante uma faixa, uma estação de tempo. Não era algo talvez da qual eles gostariam de ouvir ou pretendesse que acontecesse. Mas a gente vai ver aí dos versículos 11 e 14, que de fato Deus tinha planos. Deus vai dizer, olha, não é exatamente o que vocês estão ouvindo da boca desses outros profetas aí. Mas nem por isso eu desertei, nem por isso eu deixei vocês abandonados, eu estou com vocês. Mas vem cá, sigam a mim, compreendam o plano, compreendam daquilo que de fato está no curso, daquilo que eu tenho com vocês e para vocês. Diante desse contexto, eu quero destacar algumas realidades aqui desse nosso texto que a gente olhou aqui, que tem a ver com essa realidade do povo e que depois nós traremos aplicações para a gente. A primeira realidade aqui, primeiro destaque que eu quero chamar é que a mensagem, a ideia de Deus no escrever dessa carta é dizer para o seu povo que no exílio a vida continua, não é? Porque você há de convir comigo que é natural que no exílio muitos sentimentos sobrevêm. A gente nem sabe isso direito porque nenhum de nós talvez tenhamos vivido, não vivemos exílio, ou talvez não tenhamos vivido nada que se compare a um exílio. Mas imagine você o que é você ser arrancado da sua terra, ser subjugado e ser levado como cativo, como escravo para um outro lugar. É certo que havia no meio desses homens sentimentos muito de terra arrasada, sentimentos derrotistas, fatalistas. Aquilo que nos leva a uma entrega, a um desânimo, não é? É uma das correntes do qual muitas vezes acontece em situações assim, isso é certo. Ou talvez, num outro extremo, aconteça o quê? Os sentimentos de se crer naquilo que é ilusão, naquilo que não é verdade, não é? Se crer em mentiras, em verdades, para meio que assim, me engana que eu gosto, porque eu preciso de uma boa verdade para acreditar, para não ficar aqui, eu não quero acreditar nisso, eu não quero entregar essa realidade dura, nua e crua, eu quero sim algo para acreditar, algo que é bom, que vai me deixar pelo menos um pouco feliz, um pouco animado, um pouco entusiasmado. Sentimentos, coisas próprias que acontecem num contexto desse tipo. Mas a carta que Deus enviou ao seu povo dizia, olha, no exílio a vida continua, e ela continua no exílio. É como se Deus dissesse assim, olha, se houver então algum rumor de que tudo vai se resolver nos próximos dias, que vai haver uma grande invasão e vocês estarão de volta, esquece, não é isso não. Eu sei das coisas, eu sou o dono da verdade, o dono dos tempos, e digo, não vai acontecer, aceitem, entendam, compreendam. E aí no exílio, a vida de vocês deve acontecer. E aí Deus vai dizer, olha, a vida de vocês continua no exílio. Então presta atenção em algumas coisas importantes para vocês, meu povo. Eu escrevo para vocês. Eu tenho algo a dizer para vocês, olha, estabeleçam-se aí na onde vocês estão. Construam casas, plantem jardins, comam do fruto. Quando a gente está falando sobre construir casa, sobre plantar jardins, sobre comer do fruto, nós não estamos falando de algo que você viva, que você experimente em 3 dias, em 1 semana, em 2 semanas. Nós enxergamos aqui um desenrolar de tempo que é requerido para que tudo isso aconteça.
Da fundação da casa ao telhado, ao plantar do jardim e ver ali o crescer das plantas, das flores, ao florescer disso, a ter o fruto, cada fruto tem o seu tempo de maturação, mas nós estamos falando aqui num processo de tempo, e Deus está dizendo assim, olha, esqueça essa ideia repentina, imediata, rápida, de que tudo será muito imediato, porque não será. Consolidem-se aí na onde vocês estão. É uma primeira ênfase que a gente vê Deus dizendo a respeito sobre viver, continuar se vivendo no exílio. Deus também vai dizer assim, olha, multipliquem-se e não se diminuam, não é? Continuem a viver o que chamei vocês para viver. Aqui a gente precisa prestar atenção nisso, porque assim, olha, vamos olhar para o retrocesso aqui, para o retrospecto aqui dessa história. Deus de Abraão prometeu uma grande nação. Mas essa grande nação no Egito, ela cresceu, mas eles eram escravos. Então Deus foi lá e o que Deus fez? Deus os tirou da escravidão. E uma vez tendo deixado a escravidão para trás, esse era agora um povo liberto, um povo independente, um povo soberano. Mas aí agora esses homens estão voltando a ser escravos. E o sentimento, talvez, que tenha permeado no coração desses homens era assim, agora a gente está andando para trás, agora a história deixou de ser boa. E talvez o ânimo, o entusiasmo desde o se estabelecer em construir, plantar, frutificar, também esse aspecto de se estabelecer, de avançar familiarmente, de estabelecer convívios, poderia ser um convite àqueles homens desanimados. Mas Deus diz, olha, acerca desse sentimento nacional do qual sempre houve para vocês, meu povo, mantenham ele aí com vocês, mesmo em terra estranha, mesmo exilados, multipliquem-se, continuem a ser férteis, continuem a ter os seus filhos, a terem os seus casamentos, a terem as suas famílias. Porque na história da nação de Israel, isso sempre foi uma marca da força do povo, da identidade nacional, de ser um povo numeroso. E Deus diz, olha, não diminuam, não andem para trás, não pensem que por causa das circunstâncias tudo deu errado e a partir de agora vocês se entreguem a um marasmo, a uma letargia e tudo, o sonho acabou. Deus diz, não, mantêm aquecidos aí, vão ser o povo que vocês sempre têm sido, eu quero que vocês continuem a ser aí em terra estranha também. E Deus ainda convoca esse povo a fazer ainda algo muito mais curioso. Deus diz assim, olha, trabalhem em favor do local em que vocês estão. Deus diz, busquem a prosperidade, orem a favor desse lugar, porque o bom êxito desse lugar tem a ver com a minha bênção sobre vocês. E fato estranho isso, não é verdade? Que Deus é esse nosso Deus, não é verdade? Veio um povo lá, te tomou por escravo e Deus fala assim, vai lá e ora por ele, vai lá e abençoa. Vai lá, peça pelo bem dele, peça para que dê certo, porque estando ele bem, você também estará bem. Essa ideia ela é muito controversa para a gente não consegue lidar com isso muito bem. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente ouve falar sobre um homem chamado Daniel. E Daniel viveu isso com maestria. Daniel viveu isso de letra. E Daniel foi muito próspero. Daniel produziu o bem estando exilado, escravo, cativo na Babilônia. E Daniel foi altamente recompensado, altamente abençoado por Deus, mesmo estando diante de terra estranha, mesmo diante de uma condição de exílio. Porque Daniel ele foi perfeito naquilo que Deus chamou para que o seu povo vivesse, e é uma boa referência para nós. Então Deus está dizendo, olha, no exílio a vida continua. Deus também vai dizer uma segunda informação, um segundo destaque para nós aqui. Cuidado com a desinformação no exílio, nós vimos aí. Porque no exílio tem muita gente falando de tudo. E tem muita coisa que não merece a mínima importância. Tem muita bobagem sendo dita. E é disso que Deus quer alertar o seu povo, porque Deus, Ele ama o seu povo e quer que seu povo ande bem orientado, bem instruído. Não é? E Deus vai dizer por meio dessa carta, olha, haverá no exílio gente com informação errada, papo furado. E quer saber? Olha só, Deus ainda vai dizer, e prestem atenção porque não vai ser conversa ruim, vai ser conversa boa.
vai ser aquela conversa sedutora, vai ser aquela conversa boa aos ouvidos, agradável de se ouvir, mas nem por isso é a conversa certa. É o que Deus quer destacar aqui. Boas conversas, mas conversas humanas, conversas inócuas, porque elas não garantem o futuro, porque elas não têm a ver com aquilo que de fato vai se desenrolar em acontecer. Elas não têm nada a ver com o propósito de Deus. E Deus ainda vai dizer, e olha, preste atenção, porque esse pessoal aí vai falar coisas boas, coisas agradáveis, coisas atrativas, e detalhe, eles ainda vão botar o meu nome aí no meio dessas informações. Porque quando a gente coloca o nome de Deus no meio da história, isso atrai a visibilidade, atrai o respeito, atrai o acato. Boa parte das pessoas fala, opa, está representando a Deus, porque é uma boa fala e Deus ainda está nessa assinatura daquilo que está sendo dito aí, não é? Mas Deus diz, olha, é aí que mora o perigo, não é? As pessoas são muito reféns disso enfim, muitas vezes elas querem ouvir o que querem ouvir e botam Deus como envolvido e tudo isso parece perfeito aos ouvidos, mas nem sempre essa equação funciona e Deus fala, sai dessa, não é o que de fato eu tenho para vocês. E o terceiro ponto aqui que eu destaco aqui, é que no exílio, Deus vai afirmar em ser, eu continuo sendo o Deus de vocês, eu continuo me importando, eu tenho projeto, eu tenho propósito, eu tenho perspectiva para vocês. Nós lemos aí. Deus vai dizer, olha, esqueçam as falsas notícias, esqueçam aquilo que envolve inclusive o meu nome de forma errada, sendo envolvido nisso aí, mas entendam que vocês vão ficar aí, mas eu continuo com a minha promessa de trazê-los de volta para casa, mas no tempo certo. Eu tenho plano para vocês, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança em um futuro, resgatarei e os restaurarei de suas situações após esse período designado por mim, após esse período de disciplina. Deus quer dizer, olha, por mais que tudo pareça caótico, vocês vão ficar aí, existe propósito nisso, isso vai ser algo bom para vocês e eu estou com vocês em meio ao desenrolar disso tudo. Deus quis dizer, olha, eu continuarei com vocês sendo o Deus de vocês e cumprirei minha promessa de restauração, porque eu sou o Deus de sempre, eu sou o Deus bom que tem caminhado na história, que tem marcado a existência de vocês. Então, nós vemos aqui algo muito curioso, porque ao mesmo tempo que Deus lá atrás falou, olha, vocês vão ficar um bom tempo aí, é um tempo muito considerável, vocês vão construir casas, plantar jardins, vocês vão comer do fruto dessa terra, orem e façam prosperar por meio das suas intercessões sobre esse lugar, mas nunca se esqueçam que vocês não são daí, porque eu vou trazer vocês de volta para casa. Deus está dizendo isso para que o seu povo não criasse um gosto, um vínculo, uma ligação com essa realidade. Era mais ou menos assim, entendam que isso é por um período de tempo, o período de tempo do qual vocês terão que estar por aí. Haveria de ser tempos desafiadores? Com certeza. Essa aqui é uma carta de encorajamento, mas Deus vem encorajar o teu povo. Você já pensou em receber uma carta de Deus, né? Que curioso, que tremendo, né? Eu estarei com vocês durante o exílio, eu estarei com vocês depois, após o exílio, eu levarei vocês para casa, e a palavra de Deus é maravilhosa em mostrar como tudo isso aconteceu. Tudo isso porque eu faço a diferença para vocês, eu estou na história de vocês, e o relato bíblico conclusivo de tudo isso mostra que, tal como Deus disse que haveria de ser, aconteceu. Homens que se comprometeram em viver a obediência a Deus naquilo que Deus encaminhou e orientou esses homens, viveram o melhor dessa situação, mesmo diante de circunstâncias difíceis e adversas. E aqueles que efetivaram e caminharam debaixo dessa promessa, dessa crença, remanescendo, confiando, dependendo de Deus, ao fim desses tempos aqui preditos, os 70 anos, eles voltaram, e eles voltaram muito bem. Voltaram com muitos desafios, mas voltaram muito bem em meio aos muitos desafios. Os livros de Esdras, Neemias da Bíblia vai mostrar isso para a gente, porque Deus continuava com o seu povo. A gente viu que todo esse tempo aqui eram tempos desafiadores, eram tempos no exílio, mas Deus estava lá com o seu povo e por aí vai. E aqui a gente então começa a aplicar coisas importantes para nós nessa noite, tá?
Porque nós, olhando para a realidade das nossas vidas, da nossa existência, nós também estamos nesse nosso exílio, e a vida aqui também continua. Jesus disse que esse mundo seria um mundo de exílio. Jesus afirmou que esse mundo seria um mundo de aflições. Jesus afirmou que esse mundo seria um mundo de dificuldades. A gente constata isso quando a gente vai aos jornais. A gente se depara com isso quando a gente passa pelo feed dos nossos celulares, a gente encontra notícias, quando a gente constata uma realidade, quando a gente identifica uma degradação moral que a gente nunca presenciou e a gente vê se avolumar nos nossos dias. A gente vê isso num caráter distanciado da nossa realidade, mas talvez no nosso convívio de dia a dia a gente também perceba isso. Isso nos assusta, isso nos inquieta, porque uma vez a nós que estamos na luz, que conhecemos ao Senhor, que temos o Espírito Santo dentro de nós, isso nos deixa inconformados. A gente sabe que Deus não nos criou para essas coisas. A gente sabe que Deus não nos criou para a experiência do mal. E quando a gente se depara com esse mundo tão caótico, a gente vê que a gente não está na terra onde a gente gostaria de estar. A gente sabe que a gente está exilado aqui. A gente sabe que a gente está chamado aqui para viver um tempo, para viver uma porção de tempo, mas a gente anseia por uma outra realidade, para um outro momento. Mas a gente traz a realidade de Jeremias 29 dessa carta, olhando para o futuro para nós também. E a gente percebe essa mesma chamada de Deus para nós, e Deus vai dizer, olha, diante desse cativeiro, diante dessa tribulação, diante desses dias difíceis, diante dessas circunstâncias adversas, estabeleçam-se aí onde eu tenho colocado vocês para estar. Multipliquem-se, trabalhem em favor do local em que vocês estão. Deus diz assim, olha, não tem a ver com as circunstâncias, não tem a ver se você está se sentindo agradável e está contemplando, admirando tudo o que está acontecendo ou não, não. Tem a ver com que, uma vez que você veio para o reino da luz por meio do meu filho, você está junto a mim, estando junto a mim, a conta está fechada, não importa o que aconteça. Isso é algo que precisa estar para nós diante desses nossos exílios dos quais nós enfrentamos também. Porque quantas vezes a gente vai se ver diante desse embate, e a chamada de Deus está para nós também sobre olharmos para cá e não temos uma visão fatalista, mas também não é uma visão romantizada, é uma visão realista de um Deus que está presente na nossa realidade. Quando a gente lê Jeremias 29, a gente lê o texto dos quais, o texto no qual nós lemos, isso aqui parece distante, isso aqui parece que Deus, parece bonito no papel da sua carta, Senhor, lá de Jeremias escrevendo e mandando, mas não faz sentido, Senhor. Mas quando a gente vê a vida de Daniel na Babilônia, faz todo sentido. Porque Daniel, ele viveu uma vida de comunhão, de entrega, de envolvimento profundo com Deus. E mesmo exilado, ele viveu uma vida fenomenal, extraordinária, mesmo em terra estranha. E Deus, ele olha para a gente nesse nosso tempo, diante desse exílio do qual nós participamos, diante dessa terra tribulosa, ele fala assim, vai orar por esse lugar, vai fazer diferença, vai brilhar a luz que eu coloquei do meu filho para brilhar em você, vai resplandecer nessa terra tenebrosa sim, multipliquem-se, mas não vai da forma errada, romantizada, achando que daí o céu veio para a terra, do ponto de vista de que você é daqui, porque você não é daqui. Nós vamos ver isso daqui a pouco, né? Deus vai dizer, estabeleçam-se, multipliquem-se, trabalhem em favor do local no qual vocês estão, para o bem desse local, e isso tem a ver para o bem de vocês também, mas enquanto isso, vocês estão cumprindo o propósito para o qual eu chamei vocês para viver, para vocês experimentarem, não é? Nós que estamos nesse nosso exílio, e a nossa vida deve continuar também. E nesse nosso exílio também, desinformações persistem. Porque nos nossos dias tem gente falando coisa em nome de Deus adoidado? Tem ou não tem? E é tudo correto? Tudo joinha? Mas tem muita coisa boa, hein? Tem muita coisa que a gente ama ouvir. Tem coisa que a gente começa a ouvir e a gente fala, quero mais, porque isso me empolga, porque isso me aquece, porque isso mexe com os meus ânimos, isso toca a minha área emocional, eu me empolgo, eu quero viver isso, essa é uma história, essa é uma narrativa sedutora, e eu vou acreditar, porque é muito bom acreditar nisso. E se for mentira daquilo que você está ouvindo?
Porque desinformações persistem no nosso tempo também, e gente que bota o nome de Deus e constrói uma história bonita, e dá uma cara de Deus daquilo tremendo, mas não tem a ver com Deus, porque não veio da fonte perfeita que é o nosso Senhor, o Deus da bondade. E nós devemos ser aqueles que nesse tempo de exílio, a gente deixe o nosso ouvido acurado para ouvir aquilo que de fato procede do nosso Deus, para que a gente não ande enganado, para que a gente não se perca no caminho. Daniel, ele foi muito eficaz lá em terra estranha, no exílio, porque ele vivia uma vida de devoção, uma vida de comunhão, uma vida de entrega, uma vida de busca a Deus. Era fácil isso? Diante de um status de escravidão, você continuar com a mesma sede, com a mesma gana, com a mesma busca, com o mesmo fervor a Deus, sendo escravizado no começo de toda a história? Não era não. Haja predisposição, haja ânimo para dar esse start, esse começo de viver isso. Mas Daniel, ele persistiu, ele levou a sério esse modo de vida no exílio, do qual Deus deixou por meio dessa carta ser vivido para lá. E ele depois pôde viver tudo isso de uma forma poderosa, se voltando para o que Deus deixou, e não estando perdido em meio às desinformações. Nesse nosso exílio, Deus continua e segue conosco como Ele é, e nem tudo será favorável. Quantas circunstâncias difíceis a gente tem a enfrentar, mas Ele, eu gosto muito daquela música que diz, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, porque Ele é único, Ele é verdadeiro, é próprio do seu caráter, é próprio de quem Ele é, a sua bondade, e Ele continua, essa bondade que tem a ver com o passado, que se manifesta no presente, ela nos projeta confiantes para um futuro também. E é por isso que Deus também tem promessa para a gente, porque estamos no exílio, mas não somos desse exílio, né? Deus tem promessa para nós. O coro aqui nos ajudou cantando uma música maravilhosa que falou disso aqui, a última delas. Nós temos um lar para onde nós vamos voltar. E não sou eu que estou prometendo. Não é alguém com alguma falsa informação que prometeu isso, com uma desinformação. É a palavra de Deus que traz as cartas de Deus para nós, que diz, eu vou levar vocês de volta para casa. Aquele que se achegou a mim de volta do estado de perdição por meio de Jesus Cristo, esse vai voltar para casa, esse vai voltar para o Gênesis 1, esse vai voltar para a comunhão perfeita do jardim, esse vai voltar a me ver face a face, esse vai voltar a se assentar à mesa comigo, esse vai estar longe de toda dor, de toda lágrima, haverá o dia de voltar para casa, mas antes que isso aconteça, o exílio está aí, mas eu não deixarei vocês sozinhos no exílio. Eu estarei com vocês lá dia após dia, eu sustento a minha promessa, e olha, creiam, eu tenho promessas, eu tenho planos para vocês, e são planos de fazer vocês prosperar, e não de causar dano a vocês, planos de dar esperança, eu tenho um futuro para vocês, plano de resgatar e restaurar das situações das quais vocês estão. Porque o exílio ele é temporário, o exílio ele vai acabar, o exílio em dado momento os seus dias terminarão, mas eu levarei vocês de volta para casa. E a consciência de quem está no exílio é a consciência de viver corretamente, a consciência de ter o correto modo de vida, de entender que enquanto estamos aqui, estamos obedecendo ao que Deus nos colocou para viver, que é o que? Nos estabelecer, frutificar, nos aumentar, abençoar, cumprir agora a partir do Evangelho, da nova aliança, cumprir o chamado de Jesus, o Evangelho, alavancar o reino de Deus, estabelecer o reino, cumprir nossos dons, nossos chamados, brilhar a luz de Jesus do mundo, por onde quer que a gente vá, enquanto no exílio estamos aqui para isso, mas Ele, ao término desse período, Ele nos levará para casa, Ele nos levará de volta para o lar. Essa é a promessa dele. E quão profundo é tudo isso, nós precisamos nos atentar. Precisamos nos atentar porque à medida em que o tempo passa e você está no exílio, é muito fácil você se amoldar, você se acostumar à terra estrangeira. Às vezes você começa até a se encantar com ela.
Isso é algo que a palavra de Deus já nos dá referência em termos de não deixe de sonhar, não deixe de expectar, não deixe de saber que em dado momento você será levado para casa, para onde de verdade é o teu lar. Enquanto você está fora, você é estrangeiro, que nem nós vemos aqui na letra. Você tem coisas a fazer enquanto está aí, enquanto estiver aí, cumpra, exercite, experimente o melhor, mas saiba que ao curso dos dias você irá para casa. Essa carta para o futuro em tempos de desafio, ela é muito importante para nós, os nossos 50 anos. Porque não sabemos exatamente quanto tempo, não é, de exílio ainda estaremos aqui. No espectro da volta de Jesus, não sabemos. A gente crê e sempre se lembra que Jesus volta de duas formas, não é? Haverá o dia em que todo olho verá e será. Enquanto esse dia não chega, quando essa minha vida aqui acabar, eu estarei indo me encontrar com Jesus. Ninguém tem uma noção de quantos dias ainda vai viver. Ninguém mesmo. Mas enquanto estamos aqui, ainda estamos nesse exílio. Enquanto estamos nesse exílio, nós temos essa carta de Deus para as nossas vidas também. A carta de atender o bom e velho propósito de Deus, deixado para que a gente viva, enquanto os tempos devidos não se concretizem. Isso aqui vale para todos nós, vale para hoje, 2025, nós completando 50 anos. Mas essa mesma leitura, ela valeu para 1975, quando os irmãos entraram cantando É Obra Santa, naquele corredor que nós vimos nas fotos ali. Porque o mesmo exílio que nós participamos hoje, um pouco mais avançado, um pouco mais tecnológico, 50 anos depois e por aí vai, aqueles irmãos também experimentaram. Eram outros tempos remotos. Algumas coisas lá eram mais fáceis, outras eram mais difíceis, mas eles enfrentavam a mesma terra estrangeira que nós enfrentamos. Mas aqueles irmãos, não estabeleceram seu propósito olhando para frente, eles confiaram. Eles entenderam que tinham missão para fazer e falaram, vamos fazer missão. Estamos no exílio e temos aqui convocações de Deus, vamos mandar ver nessa convocação de Deus. Vamos crer, vamos confiar. Nesse pé, muita gente não acreditando, que nem o irmão Abidiel contou para a gente nesses dias, muita gente dizendo assim, vai dar certo isso aí não. Porque desinformação sempre tem. Mas confiando, olhando para o Senhor, se viveu, se experimentou a bondade do Senhor. E nós continuamos aqui. Nós temos um futuro que vem pela frente, mas o sucesso desse futuro, o bom êxito desse futuro tem a ver com os compromissos que nós estabelecemos no hoje. Ontem nós refletimos muito sobre isso de uma maneira bem oportuna, mas aqui hoje, olhando para o futuro, nós devemos não esquecer que enquanto igreja, nós somos a igreja que voltará para o lar, porque Jesus disse isso para a gente. Ele disse, eu vou, mas eu vou preparar lugar. Eu vou preparar o lugar de vocês no lar. Mas enquanto Ele não nos chama, nós estamos aqui, temos a nossa missão a ser desempenhada. Temos que nos estabelecer, temos que construir, temos que frutificar, não porque a gente se encantou, não porque a gente achou que aqui é o sucesso, não porque a grana desse mundo vale mais do que qualquer coisa, não porque o mercado, o marketing, as visibilidades, as atratividades desse mundo, elas são sedutoras e valem mais que tudo. Não é isso, a gente tem que se estabelecer aqui para fazer bom uso das oportunidades que Deus nos concedeu viver enquanto estamos aqui no exílio. Porque Ele nos fala para viver isso, mas não encantados e sendo isso o centro, o foco da nossa mentalidade, da nossa centralidade. A nossa centralidade é o Senhor. É por isso que em nós não deve haver o desânimo, a apatia das circunstâncias. Porque o que nos define, o que nos caracteriza é estar junto a um Deus bom, seja em terra perfeita, seja em terra estrangeira. É Ele que nos receberá no céu, mas é Ele que vai aqui conosco em meio aos dias difíceis.
Haverão desafios, mas Ele nos capacitará a lidar com cada um deles ao longo dessa trajetória. Ele permanecerá conosco, Ele nos ajudará a construir, a experimentar aquilo que frutificar, o que será plantado. Ele nos ajudará a gente a se multiplicar, aumentar e alcançar as proporções que Ele deseja que a gente alcance. Ele vai nos dar forças para a gente promover o bem até daquilo que é hostil a nós, porque Ele vai conosco. Segundo o que a palavra também nos diz, nos afirma, nos lembra, Ele é o nosso ajudador. Ele fala assim: não vou deixar você sozinho não, eu estarei com você no exílio. Mas não se esqueça, esse não é o seu lugar, a gente caminha para o céu. E nesse decurso não se deixe influenciar com as más notícias, com os maus mensageiros, com tudo aquilo que tem a ver com o encanto, com o engodo, com aquilo que se quer ouvir desse mundo, desses tempos, dessa realidade, porque vocês não são daqui, mas sigam o comando de obediência que eu tenho para vocês. Acatem, abracem, vivam aquilo que eu deixei para vocês viverem. Aqui no espectro do Jeremias, que estava em Jerusalém, escrevendo para o pessoal na Babilônia, mandando essa carta, isso aqui é muito localizado, mas para nós que viemos agora para a realidade da nova aliança, Novo Testamento, Jesus nos deixou comissionamento de sermos uma igreja para o hoje, uma igreja que do hoje avança no exílio, produzindo, vivendo o propósito de Deus, alavancando, estendendo o reino enquanto estamos aqui, para depois a gente ir em paz, para depois a gente ir feliz, encontrar com o nosso Salvador na eternidade. Seja na reunião coletiva da qual Ele venha nos chamar, se for o caso, seja no individual, no particular, mas quando o dia a gente lá estiver, a gente tem a maior satisfação de saber que andamos com Ele no exílio, e depois haveremos de ser recebidos para o melhor, estando com Ele na eternidade. Esse é o propósito, esse é o chamado, esse é o horizonte da igreja. Nesse nosso tempo, nessa nossa época, a gente é muito seduzido, a gente é muito encantado, convidado aos encantos de um tempo em que muitas ofertas se apresentam para nós, em que muitas coisas vêm para nos desinformar ou para criar distrações com coisas que não devem ser o foco do nosso coração. Mas como igreja do Senhor, a gente precisa entender, estamos no exílio, mas um dia a gente voltará dele para o lar, quando a gente for morar com o nosso Salvador. Enquanto isso não acontece, a gente precisa cumprir com os nossos chamados. A gente tem referência disso no Antigo Testamento, mas a gente tem referência a isso no Novo Testamento. As palavras de Jesus traduzem isso: olha, no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão exílios, essa realidade de exílio, no mundo vocês estarão vivendo a realidade de povo cativo, e muitas vezes nesse sentido de perseguição, de duras situações, de um mundo que não é receptivo a vocês. Não, vocês não vão ter um tapete vermelho estendido para vocês, porque esse mundo ele é tomado de pessoas que não estão interessados em caminhar comigo, Jesus disse. Mas venham comigo, porque apesar das aflições, apesar do exílio, eu venci o mundo, e estando comigo vocês vencerão também. E depois de cumprirem os seus chamados nessa existência, nessa realidade, vocês ainda haverão de se encontrar com o Salvador, comigo, quando estarei com vocês no receber de suas vidas. Os nossos irmãos que começaram esse trabalho há 50 anos, é certo, eles tiveram a mesma realidade nesse sentido, dessa proposta. Eles caminharam firmes até aqui agora, ao longo de décadas, ao longo de gerações, ao longo de famílias, nomes que vieram e compuseram esse trabalho. E nós hoje, nós criamos uma versão, uma imagem aqui desse renovo de propósito, de uma obra santa aqui, por meio por meio da nossa geração, evocando, relembrando daquele momento, dizendo assim: o mesmo propósito continua, vamos viver o mesmo chamado, continuaremos o mesmo propósito, diante daquilo que o Senhor nos prerrogar, nos colocar, nos estabelecer para a gente seguir, cumprindo o nosso papel no exílio, mas sonhando com o momento em que haveremos de voltar para casa, e sempre felizes, porque o Deus que é bom nunca nos abandona. O Deus que é bom, Ele tem sido bom. Vem e veja como Ele tem sido bom, olhando, observando o passado. Pense enquanto Ele tem sido bom com relação a esse presente. Pense acerca de como Ele será bom caminhando conosco em meio ao exílio, enquanto estamos de dia em dia nos aproximando ao dia final de voltarmos para casa.
Como o Rafael disse aqui no começo do culto, isso tem um caráter grupal, coletivo, da Igreja Batista Moriá, mas isso tem a ver com a sua vida também. Porque às vezes você possa ser talvez uma pessoa que esteja diante do exílio e diante de desinformações, diante de desencontros. E esse é um tempo de você equalizar o teu coração com o Senhor dessa mensagem, o Senhor desse contexto do qual nós vimos aqui nessa noite. Vem e veja como o Senhor é bom, Ele nos convida a caminhar com Ele, a dependermos dEle em terra estranha, em exílio. Ele seguirá conosco, Ele nos abençoará enquanto estivermos aqui, desempenharemos o nosso papel como igreja, forjando os novos que depois continuarão quando a gente partir, se Jesus ainda não tiver voltado. Mas isso tem a ver com a sua vida também, em observar sobre como você tem vivido nesse exílio. Você é alguém encantado com essa Babilônia? Ou você tem tido um coração organizado, centralizado para o lar do qual um dia você vai voltar, enquanto filho de Deus? É um chamado para nós, de cada vez vivemos cada vez mais esse propósito, esse chamado enquanto igreja, enquanto individuais. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar nesse tempo, nesse instante. Pai, nós agradecemos aqui pela Tua palavra de uma maneira poderosa, ela toca, ela fala aos nossos corações, nós agradecemos por isso. Muito obrigado por ela. O mesmo Deus bom da nação de Judá, que levanta um profeta para escrever uma carta para o futuro de um povo que está em exílio, é o Deus que caminha com os seus ao longo dos tempos, ao longo da história. É o mesmo Deus que está conosco hoje aqui nessa noite. É o mesmo Deus que estava em 1975 entrando com aqueles irmãos naquele corredor ali de cima, ali na Paniágua. E o Senhor caminhou com aqueles irmãos. O Senhor os ajudou, o Senhor deu força de onde eles não tinham, o Senhor os fez exitosos e vitoriosos. O Senhor tem estado conosco hoje, nesses dias, a gente tem visto, ó Pai, de uma maneira tão sublime, o Teu agir poderoso sobre nós. Isso nos encanta, isso nos deixa maravilhados, Pai. Porque a gente já sabe, sim, todas as circunstâncias, todas as lutas que temos enfrentado, porque terra de exílio inclui embaraços, tempos difíceis, desafios. Mas é o Senhor quem vai conosco, e o Senhor tem nos garantido a vitória, e glórias ao Senhor por isso. É o Senhor que garantiu, ó Pai, essa história de 50 anos, é o Senhor que tem garantido, ó Pai, a nossa caminhada de fé junto ao Senhor. Engrandecido seja o Senhor por isso, porque isso se deve à sua bondade, isso se deve às suas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã, e obrigado por isso, Senhor. Mas o amanhã, os dias que vêm à frente, o futuro que nos aguarda, continuarão com seus desafios, ó Pai. As desinformações serão sempre presentes, elas serão vizinhas a nós, elas baterão a nossa porta, elas tentarão nos levar para outros focos, a outras distrações. Um mundo com tanto volume de informação, ó Pai, um mundo com tanta possibilidade nesse sentido, mas um mundo também onde tantas, ó Pai, desconexões com a verdade acontecem o tempo todo. É o mundo que nós existimos, é o mundo no qual nós estamos. É a realidade desse exílio ao qual hoje vivemos em 2025. Mas diante do celebrar 50 anos, ó Pai, nós entramos de novo nessa igreja para comemorar, para agradecer, para louvar ao Senhor pelos 50 anos, mas entendemos que é no compasso de caminhar com o Senhor que continuaremos a vencer e a forjar as novas gerações que irão vencer também. Nos alegramos, ó Pai, porque temos aqui no nosso meio alguns irmãos ainda que vieram lá de 75, alguns outros que vieram das décadas posteriores. Temos aqui hoje, Senhor Deus, gente liderando, gente servindo, que foi forjada por essas gerações primeiras, ó Pai, pioneiras aqui na história da Tua casa. Mas já somos aqueles que estão formando os novos também, porque, Senhor Deus, enquanto não voltamos para casa, o reino dos céus continua em meio à realidade do exílio. E essa realidade, Senhor Deus, é para brilhar o Teu nome, mesmo diante das mais difíceis e adversas circunstâncias, Senhor Deus. Sim, há glória para o Teu nome, há êxito, há prosperidade, Senhor Deus, no sentido espiritual do Senhor, quando obedecemos, quando acatamos os Teus compromissos, quando caminhamos com o Senhor.
Assim como filhos teus foram vitoriosos em terra estranha, até o dia em que alcançaram sua vitória plena, nós somos também, ó Pai, uma geração que queremos olhar nessa direção, de viver a cada dia o que o Senhor tem, ó Pai, para cada realidade, mas sempre olhando para o nosso alvo, nunca perdendo em meio ao compasso do dia a dia do qual estamos vivendo, para viver cada bom propósito que o Senhor tem para nós. Assim seja, Senhor Deus, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, nos abençoe na evolução desse futuro que temos à frente, Pai, nós te pedimos. Nós ainda também queremos, Senhor Deus, orar por isso, nesse sentido, no caráter pessoal. O Senhor conhece cada vida, cada coração que aqui está. Nessa realidade de exílio, o Senhor sabe quem é quem aqui, nesse contexto aqui nosso. E ajude a cada um em particular a refletir sobre o que vive e sobre como tem vivido. Porque, Senhor Deus, pertencer ao exílio, ó Pai, não dá seguro, não dá futuro para ninguém. Essa terra, Senhor Deus, esse lugar de exílio, esse lugar de cativeiro, o encanto desse mundo, esse mundo acabará e tudo que há nele terminará. Nós não levaremos nada dessa realidade, Senhor Deus, nada. Tudo ficará por aqui. Mas caminhar com o Senhor, ó Pai, de verdade, encontrar com o Senhor, se voltar ao Senhor, se religar ao Senhor por meio de Jesus Cristo, transforma a nossa vida para sempre, para essa realidade, para a eternidade. E abençoa-nos a viver esse chamado, esse compromisso enquanto estamos no exílio. Pai, aqueles que já viveram essa convocação e que assim estão, que vivam dessa maneira digna desse chamado, Senhor Deus. Sonhando, olhando, expectando pelo lar, mas enquanto não chega a hora de retornar, que vivamos aqui, Senhor Deus, o grande papel de viver em fidelidade, de cumprir o Teu chamado, de cumprir a Tua missão, de andarmos juntos e encorajados um ao outro em cada hoje que se estabelece para nós, de depender e de, Senhor Deus, viver cada obediência que o Senhor nos conclama a viver, Pai. Nos ajude a tudo isso, Senhor Deus. Ajude corações que possam estar desanimados, corações que possam estar abatidos, corações que possam estar, Senhor Deus, enfraquecidos diante dessa realidade de exílio, ó Pai. Que a força que vem do Espírito Santo, Senhor Deus, poderosa, renove a vida daqueles que estão desanimados aqui nessa noite, eu peço, Senhor Deus. Que as circunstâncias não sejam, Senhor Deus, o centro, ó Pai, da energia de cada um que aqui está, ó Pai, do coração, do ânimo de cada um que aqui está nessa noite. Mas que cada um possa olhar para o Senhor. Que ninguém também se empolgue em ilusões que não são realidades, que não são reais, Pai. Mas que tenhamos uma leitura objetiva de que o que conta para nós é ter o Senhor conosco e assim depender do Senhor. Se há pessoas aqui ainda que não se achegaram ao Senhor por meio de Jesus Cristo, Pai, o Senhor conhece a cada vida e que o Teu Espírito faça uma obra, toque nesse coração nessa noite. O Senhor conhece esses corações, se assim o estiverem aqui entre nós, o Senhor conhece cada realidade, fale a cada um, porque o que o Senhor tem é inigualável, coisa que nenhum homem pode dar, coisa que esse mundo não pode fornecer, coisa que nos levará para o lar, para a eternidade, só em Jesus Cristo nós alcançaremos tudo isso. Então que isso seja real na vida daqueles que ainda não alcançaram, que isso possa acontecer isso na vida deles também, para a honra e glória do Senhor. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos de coração. No nome santo de Jesus. Amém.